4, melhor dizendo, e o verso é o de número 7. Capítulo 4, verso de número 7. Quem achou, diga amém. Paulo, na sua escrita, diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder provenha de Deus. Amém? Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, eu quero tributar a Deus toda a honra, glória e louvor. Louvar a Ele por essa noite, glorificar ao Senhor por essa oportunidade, e na extensiva dos agradecimentos, eu expresso a Deus minha gratidão à vida do pastor dessa igreja, o pastor Eliabe, que está na sede de Sorocaba, na reunião de obreiros. Que Deus o guarde, fortaleça e dê continuidade ao seu ministério, toda a sua casa e toda a sua família, tá bom? Ao pastor, os pastores aqui à minha retaguarda, ao pastor, co-pastor, Deus lhe abençoe e lhe guarde, tá bom? Obrigado, os demais pastores também. Meu amigo, um prazer estar contigo e lhe rever, é uma enorme satisfação o nosso ministério, tá bom? Ao pastor também, muito obrigado, uma honra lhe rever, o senhor é bênção de Deus, fiquei muito feliz em lhe ver, lhe dar um abraço. Meus irmãos, ao Rafael também, que fez a ponte, Deus abençoe Rafa, tá bom? Um grande amigo também. Estou acompanhado com a minha família, minha esposa e meus 4 filhos. E o pastor falou, mas eu gosto de falar em ordem: Davi, Levi, Caleb e Daniel. Sempre mantém uma ordem, tá bom? Deus seja louvado e glorificado. Meus irmãos, nos proposto nessa noite, nesse dia de encontro de vasos, um tema tão especial e ao mesmo tempo desafiador. Se você olhar para a vida do apóstolo Paulo, você vai ver que Paulo não era qualquer um. E quando eu digo qualquer um, eu me refiro ao gabarito de Paulo. Paulo era um homem muito inteligente, muito intelectual, e a saber que aprendeu aos pés de Gamaliel. Paulo era muito letrado nas letras da época, falava o latim de forma fluente, o grego, o aramaico e o hebraico. Se você pegasse o currículo do apóstolo, você ficava um tanto boquiaberto por tudo que Paulo portava no seu currículo. Mas na maioria das vezes que o apóstolo se apresenta nas cartas, é só você ler a carta à igreja em Roma, aos romanos, Paulo vai dizer assim: eu, Paulo, servo e apóstolo escolhido por Jesus Cristo. Ele tem um currículo de deixar qualquer ser humano de boca aberta, mas quando ele se apresenta como servo, porque não adianta ter currículo e não ser servo, não é verdade? Então Paulo, ele sabe se apresentar. Só a nível de introdução e conhecimento dos amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele nem sempre foi essa bênção que trabalhava para a obra do Senhor. Paulo foi como muitos crentes assim era, ou antes não era, melhor dizendo. Paulo era alguém que dava muito trabalho para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se você pegar Atos, capítulo de número 9, você vai ver Paulo dando dor de cabeça para os crentes, que normalmente assim, Deus pega quem dá trabalho para começar a trabalhar na obra. A ótica humana aponta e diz assim: não dá jeito. A graça divina aponta e diz assim: eu quero e vou levantar. Paulo se levanta, meus pastores, com uma grande investida contra a igreja. Só que Paulo não sabia que a igreja tinha dono, e o dono da igreja cuida da igreja. Ele mexeu com um povo errado. A igreja tem dono, e o dono da igreja cuida da sua igreja. Atos capítulo 9, Paulo se levanta contra a igreja, e no meio da empreitada um clarão se apresenta para o apóstolo. O apóstolo cai com o rosto em terra, e há uma voz que ecoa dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Primeira coisa que Paulo, a gente está falando sobre vasos. Então, para ser um vaso, como o nosso amado pastor aqui mencionou, Deus trabalha com processos. Vaso não vem pronto. Glória. Vaso não vem pronto. Deus pega quem não é pronto e começa a preparar para um dia ser. Era para você ter anotado, mas vamos continuar. Deus vai ter um encontro com o vaso que ainda não é vaso, que era o apóstolo. Um clarão
toma conta da cena. Uma voz ecoa e o texto diz que Paulo perde a visão. Durante 3 dias Paulo não vê e Paulo também não come. Ele vai passar um período de oração, porque vaso que é vaso só começa a ser vaso quando começa a ter uma vida de oração. Mais uma que era para você ter anotado. Paulo fica 3 dias sem ver, sem comer e orando. Você percebeu que para ser vaso tem que ter uma vida de consagração e de oração? Glória a Deus. 3 dias o apóstolo não vai enxergar. 3 dias o apóstolo também não vai se alimentar. Deus agora direciona uma palavra, e aqui é um processo de tratamento. É um processo de Deus moldar o vaso conforme Deus quer que o vaso fique pronto da sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus vai se comunicar com alguém chamado Ananias. Você conhece a história. O que Deus fala para Ananias? Para ir numa rua chamada direita, que ali tinha um vaso. Quem era? Paulo, sendo preparado, moldado para uma grande obra, porque Deus só coloca alguém numa grande obra quando trabalha na vida desse alguém. Ananias disse para o Senhor: Senhor, eu não posso ir lá, porque eu muito tenho ouvido acerca desse camarada. Se fosse lá em São Paulo, na minha terra, ele dizia assim: ó, eu tenho ouvido falar muito desse cabra aí, esse cabra é ruim. Só que Ananias sabia quem Paulo era, mas Ananias não tinha sido testemunha ocular o tratamento que Paulo teve com o Senhor. É normal quem não vê o que Deus está fazendo na nossa vida olhar para aquilo que a gente era, e eles vão ter que reconhecer a gente de novo, porque glória ao nome de Jesus. Vou liberar para quem tem glória a Deus na boca. Eles vão ter que reconhecer a gente de novo. Ananias conhecia o Saulo que dava problema, só que Ananias não viu o que Deus estava fazendo no presente. É normal, senhoras e senhores, quem não vê o que Deus está fazendo julgar a gente pelo nosso passado. Mas eu fosse você, eu abria a boca e dava glória, porque Deus é especialista em levantar quem não era, para tratar, para um dia ser um grande missionário. Alguém pode levantar a mão? Alguém pode levantar a mão? Deus hoje nessa noite rasga o que... Eita! Deus hoje nessa noite rasga o que dizem ao teu respeito, e Deus agora dará uma continuidade na tua chamada para a glória do nome de Jesus. Deus, quando quer levantar alguém, Deus não pergunta para outro alguém se pode levantar. Se eu parar esse sermão aqui, eu vou descobrir pessoas que teve dificuldades no passado. Imagina só Deus olhando para você, querendo levantar você, e fosse perguntar para a tua família se poderia te levantar. Daria problema. Se fosse perguntar para o teu amigo se pudesse levantar, daria problema. O parâmetro da graça não utiliza a ótica humana para quem Deus vai levantar, porque o parâmetro humano é assim: olha um raio-x, vê a fratura, não conserta e condena. O parâmetro da graça é diferente. Como um raio-x que vê o que está quebrado, a graça entra pelo lado de dentro, conserta e inclui de novo na sociedade. O irmão levantou a mão lá atrás para... Alguém pode levantar a mão para adorar o nome de Jesus? Deus não olha quem você era, mas te dá uma oportunidade de você ser alguém melhor no meio da sociedade. Paulo cai com o rosto em terra e é tratado, porque Deus só pode tratar algumas pessoas depois que derruba alguém. O ministério de Paulo será contínuo. Ananias chega, impõe as mãos sobre o apóstolo, e o Espírito, o poder, a graça desce sobre Paulo, e Paulo agora começa a sofrer pela obra. Isso é ministério. Bem-vindo, senhoras e senhores. Tem gente que não enfrentava a guerra que enfrenta, só depois que você colocou a mão no arado. Isso é chamada. O que é ministério? É estar tudo bem até o dia que você começar a orar. Deus está falando com alguém aqui. É estar tudo bem o dia que você resolve comprar a briga de alguém. É estar tudo bem até o dia que você resolve abrir culto. Estava tudo bem até o dia que você resolveu começar a pregar, cantar, exercer chamada, entrar na casa de pessoas para orar. Aí parece que o inferno inteiro se reúne para atacar a tua vida. Mas se tem diabo para te atacar, tem a mão do Eterno para descer e te guardar. Ah, se alguém puder dar glória nesse culto e nessa oportunidade. Deus está dizendo para alguém por intermédio dessa palavra: o diabo tem estratégia, eu tenho livramento para você.
Alguém, estou sentindo virtude de Deus passando aqui, meus pastores. Alguém que entrou aqui dizendo: eu não canto porque a investida do diabo tem sido grande. Deus está dizendo: sacode a poeira do teu pé. Hoje eu vou ungir a tua cara. Tem alguém comigo aqui ou eu estou sozinho? Deus está dizendo: eu vou encher você da minha. Eita glória! Quantos recebem essa pura maçã de rema? Escute mais um cadinho. Deus começa o ministério na vida do apóstolo. A obra de Deus é conclusiva e contínua na vida dele. Deus chama Paulo para ser um dos maiores plantadores de igreja e um dos maiores missionários da igreja. Ainda que o nome missionário não esteja na Bíblia, Paulo foi um dos maiores missionários que já ouvimos falar. Plantador de igreja, levantando discípulos, preparando pessoas para o ministério, a vocação e o ministério da santa palavra de Deus. Paulo vai ter um desafio. Qual é o desafio? Preparar, fundar, alicerçar uma igreja na cidade em Coríntios. Essa cidade, essa localidade de forma geográfica era complicada, porque a imoralidade reinava, o culto pagão reinava, e Paulo tem uma dura missão: levantar o reino de Deus, ou proclamar o reino de Deus, aonde o reino das trevas está fazendo morada. O que é evangelho? É você chegar numa terra que está toda amaldiçoada. Eu não sei quem vai pegar o que eu vou falar aqui, viu? Tem gente que corre. Quando vê onde o diabo está reinando, gente que não quer nem passar. E se Deus quiser te levar para onde o diabo está fazendo bagunça? E se Deus quiser te levar para ambientes e lugares aonde o diabo está dominando, mas depois que você vir com a palavra, depois que você vir com o evangelho, glória, não tem demônio, não tem capeta, não tem potestade que resistirá o que Deus colocou em você. Paulo começa a cumprir a sua chamada e a sua vocação. Atos capítulo de número 18, se você quiser grifar e conferir, assim como os crentes bereanos. Atos capítulo 18, Paulo está na sua segunda viagem missionária. Paulo vai para Corinto e fica um período de 1 ano e 6 meses, ou seja, 18 meses em Corinto, fundando, alicerçando, pregando, edificando a igreja. Paulo, em Atos 18, se une com um casal chamado Áquila e Priscila. Olha o que o texto diz: e eram ambos fazedores do mesmo ofício, fazedores de tenda. Paulo, Áquila e Priscila começa a desenvolver a obra, porque Paulo tem característica com esse casal. Eles fazem o mesmo ofício. Paulo viajava pregando, ganhando almas, e trabalhando, vendendo tendas. Então, Paulo era um empresário. Na medida que ele fazia tendas, tecia, ele vendia recurso financeiro. Nas cidades que ele ia, ele pregava o evangelho. Então Paulo era visionário. Ele viajava pregando, ganhando almas, e viajava pregando, vendendo tendas e ganhando dinheiro. Está tudo aqui, gente. Você pode conferir tudo que eu estou falando aqui. Então Paulo tem uma mente renovada em Cristo, certo? Ele se une com um casal chamado Áquila e Priscila. São 3 pessoas que vão começar uma obra, que será uma obra grande no futuro. Porque para começar algo grande, Deus começa com poucas pessoas e num ambiente pequeno. Não tenha pressa de crescer, tenha medo de não começar. Glória, nosso maior problema é querer começar grande, e muitos de nós não vamos começar grande, mas muitos de nós teremos que começar mesmo pequeno. Talvez você olhou para as tuas mãos, com todo respeito, sem querer constranger alguém. Abre as mãos e olha para as mãos. Talvez você olhou e viu que o recurso era pouco, viu que a ferramenta era pouca, e viu que o que você tinha não era o suficiente. Deus está dizendo: e se eu quiser começar com pouco? E se eu quiser manifestar a minha glória com pouco? Deus, senhoras e senhores, não depende que o que eu tenha, com o que você tenha, seja grande. Deus só precisa que eu e você comece, mesmo que o recurso seja pouco. Eu vim pregar nesse altar com uma mensagem do eterno para a alma e para o coração de alguém. Teu recurso pode ser pouco, mas se a tua entrega for grande, glória. Se a tua entrega for grande,
prepara. Olhe para cá, vou de Bíblia para você não colocar na minha conta. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Olha o que Paulo diz: Apolo planta, Paulo rega, e Deus dá o crescimento. Eu vim dizer nesse altar: quem vai dar o crescimento não é você, quem vai dar o crescimento não é o teu patrão, quem vai dar o crescimento não é o teu pai, quem vai dar o crescimento é o dono da obra. Ai, ai, ai. Deus está dizendo: coloca a mão no arado que eu abro a porta. Que isso, Jesus? Quem pode adorar o nome do Cordeiro de Deus? Alguém está dizendo: a ferramenta é pequena. Deus está dizendo: coloca a mão no arado que você vai ver o que eu vou fazer. O recurso é pouco, coloca a mão no arado que Deus faz o restante. Paulo se une com um casal chamado Áquila e Priscila. Eram ambos fazedores do mesmo ofício. Eles ficam um período de 1 ano e 6 meses, ou seja, 18 meses em Corinto. Então Paulo faz o que tem de fazer, só que o ministério de Paulo foi muito transitório, ou seja, ele transitava. Ele sai dessa cidade para ir para outra cidade, e ali ele já tinha levantado os irmãos da congregação, de forma local. Em Corinto aconteceu o que não acontece em Boituva e o que não acontece na minha capital, da onde eu vim, que é São Paulo. Os irmãos começaram a brigar, e eu sei que crente não briga, crente resolve o problema. Você até anotado isso aqui, irmão. Os irmãos de Corinto começaram a ter problema entre si, pastor. Uns da casa de Cloe manda esse recado para Paulo. E aqui não é uma intensiva de fofoca, não. É um alerta para acabar com os problemas que está acontecendo na igreja. Olha o que acontece, meu amado irmão. 4 grupos se formam pelo menos. Um grupo diz: eu sou de Apolo. Outro grupo diz: eu sou de Cefas. Outro grupo diz: eu sou de Paulo. E outro grupo diz: eu sou de Cristo. Começou a ter espécie de divisões no meio da igreja. A igreja de Corinto começou a dar muito trabalho para o apóstolo Paulo, a ponto que eles diziam que Paulo teve problemas até mentais, pelo tanto de problema que a igreja de Corinto resultou para o apóstolo. Sabe o que eu acho lindo na história? Que Paulo entendeu o conceito da graça. Pergunte-me o quê? A igreja deu trabalho, mas o apóstolo não abriu mão da igreja. O que é isso? Chamada e vocação. É você receber um ministério, cumprir o seu ministério, aquele trabalho te dá trabalho e você não abrir mão. Os irmãos começaram a ter problema entre eles, até porque a igreja é constituída de ser humano, gente. E ser humano é difícil. Um gosta do azul, outro gosta do vermelho, um gosta de alto, outro gosta de baixo. É ser humano. A igreja começou a dar problema para o apóstolo. Atos 18, eu fiz questão de mencionar os irmãos. O que a igreja fez? Ou o que Paulo fez com Áquila e Priscila? Se ajuntou, começou um trabalho, e o texto diz que eram ambos fazedores do mesmo? Fazedores de tendas. Guarde o que eu vou falar. A igreja começou a criar problemas e ter contendas dentro da igreja. Você percebeu? Que eu não posso ser resultado daquilo que as pessoas fazem. A igreja fez contenda, Paulo fez tenda. Mais um que você perdeu a oportunidade de anotar. Porque enquanto tem gente fazendo contenda, só para memorização, repita comigo: melhor do que fazer contenda é fazer tenda. Glória a Deus. Cadê os trabalhadores da obra? Melhor que dá trabalho é trabalhar na obra de Deus. Melhor que dá trabalho é trabalhar enquanto os irmãos faziam contenda, o apóstolo Áquila e Priscila fazia tenda para a glória do nome de Jesus. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, ainda no verso 1 e no verso de número 2, Paulo compara os irmãos pelo seu comportamento de forma perfil humano, de infantil. Está aí na sua Bíblia. Ele diz assim: leite vos dei a de beber, pois não sois espirituais, mas sois carnais em Cristo. O comportamento da igreja é um comportamento infantil. Então o apóstolo trata dessa forma. Eu gosto aqui, porque a igreja se comportou de forma infantil, mas o líder dela, que era apóstolo Paulo, não. Fica comigo só mais um pouquinho. Imagina. Fica comigo aqui 2 minutinhos. Contenda do diabo.
Amém? Contenda não é de Deus, irmão. Amém? Contenda do diabo. Então o diabo estava criando contendas pelas brechas que os irmãos abriam. E Paulo não abre mão da igreja, mas na primeira carta, no capítulo 3, Paulo trata a igreja de uma forma infantil e diz assim, ó, leite vos dê a beber. Está aí na sua Bíblia, você pode conferir. Não é uma coisa da minha cabeça, está escrito. A igreja foi chamada pelo apóstolo de infantil, meu pastor, mas a igreja ainda estava viva. Eu tenho um filho, o meu mais velho tem 9 anos, é uma criança, e criança faz coisa de criança, mas ele está crescendo, e um dia ele não fará mais coisa de criança, um dia ele fará coisa de adulto. A igreja está se comportando de uma forma infantil, mas Paulo não abre mão da igreja, porque a igreja ainda está viva. Um ser humano, quando entra em óbito, 4 dias, a massa cefálica começa a se derreter, e o corpo começa a entrar em estado de decomposição, e o cheiro sobe, o defunto começa a apodrecer, e para nada mais presta. Qual é a visão do apóstolo? A igreja está se comportando de uma forma infantil, mas ainda está viva, não está morta. Se estivesse morta, não valeria mais para nada, porque o defunto apodrece, mas a criança bem alimentada, glória. Deus está dizendo para alguém, o alimento que desce vai fazer a gente crescer para a glória de Deus. Meu pastor, a gente pode não ser 100%, mas a gente vamos crescer para a glória de Deus. Meu pastor, a gente pode não ser 100%, mas vamos crescer para a glória de Deus. Vamos crescer para a glória. Pegue na mão de alguém aí com todo respeito, diga para alguém, vamos crescer para a glória de Deus. Quem perde nessa noite é Satanás e o inferno, porque a nossa família vai crescer. Quem está comigo nessa mensagem, pode dar problema hoje, pode não estar bem hoje, mas vai crescer para a glória de Deus. Vai crescer para a glória de Deus. Então você percebe que o apóstolo Paulo é alguém muito inteligente, sim ou não? Muito inteligente. Só que Paulo, na segunda carta, que é a nossa temática, olha o que ele vai dizer, que mesmo ele recebendo o poder foi posto, o tesouro foi posto em um vaso. O que Paulo está dizendo? Eu não sou tudo isso não. Aí no capítulo de número 12, olha o que o apóstolo diz no capítulo de número 12. No capítulo de número 12, ele fala acerca do seu espinho na carne, para que não fosse, ou ele não se ensoberbecesse, ficar soberbo, se achando, foi-lhe colocado um espinho na carne. Você percebeu? No capítulo 4 ele está dizendo assim, o tesouro está no vaso de barro, para que a excelência do poder e a glória seja de Deus e não dele. No capítulo 12 ele está dizendo, foi me dado um espinho na carne. O que Deus está fazendo com o apóstolo? Ele é inteligente, cheio de Deus, cheio de poder, fez uma obra gigante, instituiu várias igrejas, mas ele continua sendo de barro. Aí é enviado o mensageiro de Satanás a saber, a esbofetear. Aí Paulo vai orar para Deus tirar aquilo que incomoda. Paulo ora 1, ora 2, ora 3, e Deus não arranca aquilo que dói. Você percebe que Deus não tira o que dói, e Paulo continua orando? Tem gente que se Deus aliviar a dor, ele sai do altar. Falei. Tem gente que se Deus aliviar a pressão, ele sai do altar. Aí, vamos de Bíblia, para você não colocar na minha conta. Verso 7, temos porém este tesouro em vaso de barro, para que seja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. O que é isso? Ele é de oração, ele é crente, salvo em Cristo, trabalha para Cristo, mas sem tribulação. Aquele dia que você acorda, gente, parece que o inferno inteiro se reúne para tentar te derrubar. Ou só eu aqui acordo às vezes preocupado, triste, angustiado, está mais condicionado à chamada que Deus te entregou. Tem dia que você acorda que você nem sabe porque está triste. Ministério, o diabo tentando de todas as formas fazer você abandonar a cruz, mas você já entendeu o segredo. Mesmo com dor, mesmo com sorriso, mesmo com lágrimas, mesmo ganhando, mesmo perdendo, uma coisa eu sei, do altar nada me arranca. Paulo disse, eu aprendi a ter pouco, eu aprendi a ter muito. Paulo é alguém muito equilibrado em Cristo.
Quando alguém muito cheio em Deus. Emerson, o que é que você está querendo dizer nessa mensagem? Que se eu e você, isso aqui é encontro de vaso, e encontro de vaso a gente precisa ser alinhado, fortalecido. Para quê? Para ser cheio. Olhe para cá, a Bíblia diz assim, ó, que o sol, a Bíblia fala acerca do sol da justiça. Em Jerusalém no tempo antigo, os comerciantes de vaso, alguns, não todos, alguns eram trapaceiros. Quando eles faziam os vasos, e o vaso não saía de forma perfeita, e havia uma rachadura no vaso, ele pegava o vaso estava pronto, ele colocava a cera, trabalhava um pouco mais no vaso, colocava para secar, e colocava nas prateleiras para vender. Mas toda vez que quem comprou o vaso, expunha o vaso muito ao sol, o sol derretia a cera, mostrando os defeitos do vaso. Deus diz que Ele é o sol da justiça. Então, vaso que não passa no tratamento, no dia que o sol de Deus acende, eu prefiro que Ele me corrija aqui, eu prefiro que Ele me trate aqui, eu prefiro que Ele me aperte aqui, porque uma coisa eu sei, estou aqui, não sou daqui, e quando Ele me chamar, tem alguém comigo aqui, que está sofrendo, mas está dizendo, do altar ninguém me arranca, que perdeu, mas está dizendo, do altar ninguém me tira. Olhe para cá e redobre a atenção. Deus está procurando nesses últimos dias, meus pastores, com todo respeito, eu sei que eu prego para gente mais experiente do que eu, mas Deus está procurando nesses últimos dias, pessoas que orem a Deus, que busquem ao Senhor, pedindo mais do Senhor, para resistir às pressões dessa terra. Tem gente que ora e não é pecado, não sou leviando, tem um juízo, não é pecado orar a Deus pedindo casa, carro, diploma, condição melhor. Eu oro e peço e clamo, mas Deus está procurando alguém que dobre o joelho e diz assim, Senhor, me ajuda a não pecar, me ajuda a permanecer firme no teu altar. Tem alguém comigo aqui? Eu estou sozinho nessa mensagem, meu irmão. Encontro de vaso é isso, é Deus alinhar eu e você, para que eu e você entenda qual boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Corro para encerrar minha participação. Para que a excelência do poder não seja nossa. Vamos lá? E aqui eu encerro. Para que a excelência do poder não seja nossa. O que derrubou o diabo? Orgulho. Agostinho de Hipona tem uma frase que eu acho célebre. O orgulho fez de Lúcifer demônio, mas a humildade nos torna santo na presença de Deus. O que derrubou a pessoa? Prepotência, orgulho, soberba. Eu estou falando de um dos maiores apóstolos. Precisamos, se Deus não fizer, se Deus não estiver, se Deus não está, é só um vaso, é só um homem, é só uma mulher. Mas se Deus estiver, se Deus chamou, se o Espírito Santo habitar, é alguém inflamado pelo poder de Deus. Tem um autor muito antigo que só foge o nome do mesmo agora da mente. Ele diz assim, ó, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue a Ele. Deus está nos chamando a se entregar a Ele de uma forma maior ainda. E eu não vim dizer que você não tem buscado a Deus, eu vim dizer que você precisa buscar mais a Deus. Eu não vim dizer que você não se envolve com Deus, eu vim dizer que há um convite da parte do Eterno para mim e para você. Quer mais da minha presença? Quer sentir mais? Porque às vezes a gente fala assim, Senhor, desce mais, enche mais, faz mais, opera mais, e o Senhor preparou essa noite para dizer para alguém, me busca mais, ora mais, leia mais, jejua mais, se entregue mais. Tem alguém aqui que recebe essa palavra? Glória ao nome de Jesus. Fique de mão erguida, não baixe as suas mãos, fique de mão erguida, por favor, porque o Eterno te convoca nessa noite a viver algo sobrenatural. Eu ainda creio em tempos que o Senhor batizará crianças no Espírito Santo. Eu creio que momentos como esse de adoração, caroços desaparecerão. No momento desse de adoração, Deus vai curar o seu povo de enfermidade. Deus estará aqui nessa. Quantos podem dar glória ao nome de Jesus? Quantos
Quantos podem dar glória ao nome de Jesus? Vai voltar, vai voltar a ter força, vai voltar a ter força. Deus vai usar pessoas aqui para a glória do seu nome. Deus quer usar alguém aqui nessa noite. Deus quer tomar eita glória. Deus quer tomar alguém aqui mistério. Oh glória ao nome de Jesus. Você lembra como Deus te usava? Você lembra o que Deus disse que faria através da tua vida? Deus disse que curaria por intermédio das tuas mãos. Deus disse que curaria enquanto você cantava. E Deus disse para a vida de alguém: abra a boca e canta que eu vou curar. Abra a boca e profetiza que eu vou libertar. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Quantos podem adorar a Deus por alguns segundos? Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus, oh glória. Há um quebrantamento da parte de Deus aqui. Está de pé ainda o que o Senhor te prometeu há muito tempo atrás. Está de pé ainda o que o Senhor disse que faria na tua família. Está de pé ainda o que o Senhor disse que faria dentro daquela casa. Sairia pregadores, pastores, missionários de lá. Deus não invalidou. É o diabo que está tentando travar, mas hoje a mão dele desce para destravar tudo que está travado. Quem vem comigo nessa comunhão? Oh glória ao nome do Eterno. Deus está dizendo: eu hoje te dou a oportunidade, oh glória, de cantar na minha presença. Descerei naquele rema, sul de ré, descerei naquele lugar e glorificarei o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Glória. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Aquela casa tem dono. Aquela família tem promessas. Ai, mistério. Aquele lugar tem dono, diz o Senhor. Toda a tua família está na palma da minha mão. E só alguém não desceu à sepultura ainda, porque ainda está no tempo do Senhor. E o Senhor está dizendo: eu vou começar a trabalhar nessa semana. Oh glória. Eita, Deus está aqui nessa casa, meu irmão. Oh glória. Alguém vai voltar para o altar. Alguém vai voltar a cantar. Esse encontro de vasos será como um divisor de águas, e Deus desce como resposta. Maior que a prisão é o dono da liberdade. Ó, estou vendo Deus abrindo porta. Ai, Jeová. Deus quebra toda sentença nessa noite. Mistério. Há uma virtude de Deus muito forte aqui. Oh glória a Deus. Saberás que eu ainda faço, diz o Senhor. Ai, 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 ai. Comandante de terra, saberás que ainda eu opero, diz o Senhor. Eu estou vendo Deus repreendendo espíritos imundos aqui. Oh, se você pudesse abrir os teus olhos espirituais. Deus convida a sua igreja a entrar no momento de adoração. Oh glória a Deus. A morte está batendo em retirada. Ó, que Deus faz aqui nesse ré de Rebácia. Eu vejo uma nuvem negra indo embora, e Deus dizendo assim: eu estou cuidando de Reba. Deus está fazendo uma grande obra aqui, meus pastores. Deus convida a sua igreja a cantar e glorificar o seu nome. Uma obra está acontecendo nesse exato momento. Oh glória ao nome de Jesus.
Pode abrir a boca e cantar, minha irmã, que hoje o nome do Senhor para ti, para tua casa é vitória. Pode abrir a boca, meu irmão, e dar um brado de júbilo, porque o nome do Senhor para tua casa hoje é livramento. Tá dessa? Ai, 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 ai. Quem vem comigo na adoração aqui? Deus vai renovar força de crente. Eita! Deus vai renovar força de crente. Eita, glória! Abra a boca e dê glória. Dê um brado de júbilo, porque desce força nessa